Você se parece com Jesus? Se você estivesse num lugar, não tivesse igreja, né? Não tivesse Bíblia, não tivesse o que nós temos, e você fosse falar de Jesus, será que as pessoas identificariam você com Jesus? Dizem que um homem foi evangelizar uma comunidade onde totalmente Jesus era desconhecido. Então ele chegou e perguntou do primeiro homem: você conhece Jesus? E o homem disse: olha, eu nunca vi ninguém aqui com esse nome. Eu acho que ele não mora aqui nessa comunidade. E o homem disse: olha, esse Jesus, ele é uma pessoa boa, ele ajuda todos, ele é uma pessoa honesta. E começou a descrever as qualidades de Jesus. E aí o homem disse: ah, sim, eu sei. E apontou uma casa e uma pessoa que morava naquela comunidade. A palavra cristão, irmãos, apesar de parecer grande, na verdade ela foi adotada para que nós entendêssemos que somos seguidores de Cristo e não de uma religião. A ideia é que nós somos um cristãozinho, que cada um de nós é um Cristo pequenininho, menor do que o Cristo nosso Senhor. Então, nós vamos falar sobre isso vários domingos, tá certo? E hoje eu escolhi começar falando sobre a humildade. Vamos ver o texto principal da série, que está em 1 João 2, 5 e 6. Olha aí. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve o quê? Deve o quê, amados? Vocês estão aqui ou já foram? Deve o quê? Viver como ele. Então, o desafio de Jesus não é que eu seja um religioso, tenha só uma Bíblia, venha para a igreja, mas é que eu viva como ele. O desafio de Jesus é que nós nos pareçamos com ele. Efésios 4, 13. Olha aí. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E o que mais? Amadureçamos. O que é amadurecer, irmãos? É ficar pronto. Quando é que uma fruta está amadurecida? Quando ela está pronta. Ela não está verde nem está podre. Ela está amadurecida. E olha, o desafio de Jesus para nós, através do apóstolo Paulo, é que nós amadureçamos, chegando o quê? A completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, eu tenho que chegar ao tamanho de Cristo. Isso é possível? Paulo disse: eu não consegui, mas eu prossigo, eu não parei. Todos os dias eu vou para frente. O problema de muitos cristãos, irmãos, é que eles estão andando para trás. É que eles estão indo de ré. Não é? Eu ouvi de um rapaz, já foi daqui, faz tempo isso. Aí ele saiu da igreja e ele passou para o adventismo. Deu ré. Aí passou por mormons, deu 2 ré. Aí acabou no espiritismo, deu 3 ré. Está andando para trás. Ou seja, nós precisamos andar para frente. Você hoje tem uma idade cristã, não é cronológica, é cristã. Quando você aceitou Cristo,
você se tornou uma criança e foi crescendo. Você não pode andar para trás, cada dia você tem que o quê? Melhorar, ir para frente. E é esse o grande desafio. Então, vamos pensar em ser parecidos com Jesus, na humildade de Jesus. O orgulho, irmãos, é um problema extremamente sério. Porque normalmente o orgulhoso, ele não aceita que ele é orgulhoso. Você já viu gente dizer assim: rapaz, eu me orgulho de ser humilde. Negócio legal, né? Quem foi que inventou essa filosofia, ninguém sabe. Mas eu me orgulho, meu irmão, de tanta humildade. Então, o orgulhoso, em geral, ele não reconhece que é orgulhoso. Mas olha, esse é um problema grave, porque quando você agasalha o orgulho no seu coração, você se afasta de Deus. Você não está se parecendo com Jesus. O orgulho tem destruído a nossa sociedade. Pessoas orgulhosas humilham as outras, querem ser mais do que as outras, passam na frente das outras, derrubam as outras, acham que só elas têm qualidades, e isso também chegou na igreja. Gente na igreja cantando, lendo a Bíblia, orando e dizendo que serve a Jesus com o coração cheio de orgulho. Se acha melhor do que seu irmão. Se acha que no céu tem uma área VIP para você. Tenha muito cuidado, tá? Porque o Senhor disse que lá no céu, quando a gente chegar, a gente vai ter umas surpresas. Gente que vai chegar achando que fez um monte, o Senhor vai dizer assim: cara, eu não reconheci isso que você fez, não. Aí vem a irmãzinha, desculpa, tá? Que só orava, não falava nada, você não via nenhuma obra aparente. E o Senhor diz: está aqui a sua coroa, porque eu vi tudo que você fez. Eu vi aquela oração, eu vi aquele abraço, eu vi aquele sacrifício. A gente precisa derrubar o orgulho urgentemente, se queremos nos parecer com Jesus. Vou mostrar para você algumas coisas. Provérbios 16, 5. Olha aí. Os orgulhosos são o quê? São o quê, amados? Detestáveis para o Senhor. Certamente serão o quê? Castigados. São detestáveis. O Senhor detesta a pessoa que é orgulhosa. Lucas 14, 11. Pois os que se exaltam serão o quê? Humilhados. E os que se humilham serão o quê? Exaltados. Aqueles que se orgulham, se exaltam. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu tenho poder, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Sabe, eu sou tal, essa igreja sem mim vai morrer abestalhado. A igreja é de Cristo. A gente quer que você fique, mas se você se for, se eu se for, a igreja vai permanecer, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então pare de se exaltar, porque os exaltados serão o quê? Humilhados. Tá certo? E os humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados. Tiago 4, 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus faz o quê, amados? Deus faz o quê? Se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos
humildes. Provérbios 16, 18. O orgulho precede o quê? A destruição, e a arrogância precede a... Os orgulhosos vão cair, irmãos. Eles vão cair um dia, sabe? Eles vão cair. Não importa a prepotência, não importa que eles se impõem como Deus. Estude a história. O Império Romano caiu. O Império Babilônico caiu. Reis caíram, governantes foram abaixo, pessoas que achavam que jamais seriam molestadas, caíram. Porque o orgulho precede a queda. Romanos 12, 16. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam o quê? Não sejam o quê? Orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Olha aí, Paulo, quem escreveu isso? O apóstolo mais preparado, o que tinha mais conhecimento. Paulo era doutor. Falava vários idiomas, conhecia a lei como ninguém. Ele fala, eu deixei tudo isso como estrumo, como verme. Eu larguei tudo isso, porque agora o que importa para mim é o Senhor Jesus Cristo. Se teu coração está cheio de orgulho, é difícil Jesus colocar. Jesus vivia, olha, tem amizade com gente humilde. Tem gente, irmãos, que quando é uma pessoa humilde, ele corta. Esse irmãozinho aí é a mesma roupa, dá outra para ele. Para de falar da vida dele. Não, chegou de terno, tem agora uns, né, que o terno tem filete de ouro. E são alguns apóstolos e pastores. Eu não sei como é que eles vão se virar, não. Né? Porque os apóstolos disseram, não temos prata nem ouro, mas tem uns ternos aí, meu irmão, vão ser sequestrados. Olha, e aí? Não, mas esse aí, meu irmão, olha a roupa do cara, é de marca. Pense num irmão abençoado. Olha o cartão de crédito dele, todo atrasado. Está comprando o que não pode. Eita, agora pronto. E não pensem que o quê? Sabe tudo. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Vou lá na classe da Milka aprender qualquer um dia desse. Vou lá na do Josinaldo relembrar hebraico, grego. Já faz tempo que eu estudei. Seja humilde. Pense em Jesus. Será que Jesus era humilde, irmãos? Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo falando. Embora sendo Deus, ele era Deus, diga. Diga, ele era Deus. Não considerou, não é que ele deixou de ser Deus. Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele se devesse apegar. Porque senão ele mataria todo mundo. Se ele usasse o poder de Deus, ele tinha destruído todos os inimigos. Ele esvaziou-se, pode passar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, olha, esvaziou, se tornou escravo e nasceu como ser humano. Pense nisso, o rei dos reis, vomitando, defecando, fazendo xixi, mamando em Maria. Já pensou nisso? Já pensou até onde Deus veio? Já pensou até onde ele chegou? Ele já poderia ter vindo direto, pronto, sem nada disso. Mas ele esvaziou-se,
se tornou um ser humano. Quando veio em forma humana, pode passar, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o sinal de humildade maior? Obediência. Quem é orgulhoso não obedece. Quem é orgulhoso, quando é admoestado, você chega, meu irmão, eu tenho uma admoestação. Quem é você? Aí a gente fala assim, meu irmão, você está errado. Mas todo mundo na igreja está errado. Diferente do humilde, né? Você chega e ele diz, pisei na bola mesmo. Eu errei. Eu falhei. Ora por mim. É esse que Deus perdoa, irmãos. É esse que sai perdoado. Pode passar. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e aonde? Debaixo da terra. E toda língua faça o quê? Declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu chamo isso de extrema humildade. Não é só humildade. Isso é uma extrema humildade. Veja, Jesus foi humilde no seu nascimento. Jesus nasceu num estábulo. Ele não nasceu no palácio. Ele era rei, mas não nasceu no palácio. Ele nasceu num estábulo, lugar dos animais. Jesus não teve berço. Foi colocado numa manjedoura, o lugar onde era colocado o alimento dos funcionários. O alimento dos animais. Desculpa os funcionários, tá? O alimento dos animais, tá certo? E nasceu em Belém. Não foi em Jerusalém. Belém era um vilarejo, um lugar pequeno. Ainda é até hoje. A gente vai lá quando viaja para Israel. Tá certo? Ainda é uma cidade pequena, um vilarejo. Ele não nasceu em Jerusalém, a capital. Ele nasceu em Belém. Mas também Jesus demonstrou sua humildade na forma como ele viveu. Sua infância foi em Nazaré, outra cidade pequena, para ser chamado Nazareno. Ele não passou a sua infância junto com os estudantes de teologia ou os líderes religiosos. Seu ofício foi carpinteiro, um ofício que nunca enriqueceu ninguém. Os pais de Jesus, José, que era o pai de Jesus, era carpinteiro. Quando foi apresentar Jesus, ele não pôde levar um cordeiro. Ele levou 2 aves, porque ele não tinha recurso, tá certo? Então, ele foi humilde na sua profissão. Até os 30 anos foi carpinteiro e não teve bens. Você pode ir em Israel, não tem nenhuma casa que Jesus deixou. Não deixou nenhuma herança. Não deixou nenhum bem. Ele viveu a sua vida de simplicidade sem acumular riquezas. Agora, em João 13, não vamos ler o texto todo, tá? Não vai dar tempo para fazer isso, mas eu quero, antes de terminar, lembrar você essa história. Era a quinta-feira, chamada Quinta-feira Santa por nós, um dia antes da traição e da prisão de Jesus. Era a comemoração da Páscoa. Então, Jesus instituiu a ceia. Jesus instituiu o memorial da ceia. Ele chegou no cenáculo, naquela sala, os discípulos estavam lá, ao redor da mesa. E o que Jesus faz?
A primeira coisa que ele faz é tirar o seu manto. Versos 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, presta atenção, tirou a capa, sua roupa por cima, e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pense nisso. Jesus tirou sua capa, seu manto, tá certo? Colocou água numa bacia, e então ele lavou 24 pés dos 12 discípulos. Inclusive, ele lavou os pés de Judas, pés sujos. As pessoas não usavam sapato, as ruas não eram asfaltadas, os pés dos discípulos estavam encardidos, pretos, sujos. E aí, Jesus começa a esponjar e a lavar os pés. Quem que fazia esse serviço? Um escravo, mas não era um escravo qualquer. O escravo que fazia esse serviço era o escravo dos escravos, era o mais escravo, era o mais baixo, era ele que fazia esse serviço na casa das pessoas, porque antes da pessoa comer, ela tinha que se higienizar. Então, o escravo fazia isso, e Jesus tomou essa postura. Pense nisso. Pedro tomou um susto. Não! O Senhor disse, deixa agora. Eu estou fazendo isso, tem um propósito, tá? Tem uma razão. E Jesus lavou todos os pés dos discípulos. Versos 12 a 17. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou a seu lugar, cabeceira da mesa, e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Porque foi um espanto, não é? Nenhum discípulo se propôs a fazer isso. Irmãos, essa era uma tarefa muito ingloriosa, muito humilhante. Eu não queria que essa tarefa existisse hoje, porque lavar os pés da minha esposa ainda vai, mas lavar os pés de uns machos que tem aqui, unha encravada, frieira, diga misericórdia, coceira, graças a Deus que não está precisando fazer isso, não é verdade? Então, olha só, ele voltou e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Pode passar? Vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, Jesus disse, eu sou mestre e senhor mesmo. Pode passar. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Jesus não estava dizendo para você sair por aí lavando os pés, literalmente, ele estava dizendo, seja humilde, pare de se orgulhar, pare de dizer que é mestre, é senhor, e pare de humilhar as pessoas. Tem muita gente orgulhosa na igreja, irmãos. E quando você é orgulhoso, você perde a sua bênção. Até ofertar, a gente tem que saber ofertar, porque tem gente que chega aqui, aí ele vai ofertar, ele quer que todo mundo veja. Luz em mim, câmera! Aqui, ó, estou doando, tá? O Senhor fala, você já recebeu sua recompensa, eu não tenho mais nada para fazer por você não. Você já recebeu. Irmãos, nossa igreja publica pouca coisa. Eu até quero publicar um pouco mais, não para se orgulhar, mas para conhecimento, porque muita gente não sabe o que a gente faz aqui. Sabe, durante a semana, muitas pessoas são atendidas nos consultórios aqui, dentistas, médicos, advogados, fisioterapeutas, psicólogos. Nós não ficamos publicando essas coisas, sabe? Nós não ficamos tentando atrair as pessoas por causa disso. Tem muita gente orgulhosa na igreja, achando que ele é tamanho, sabe?
que quer botar Deus lá embaixo. Tem gente exigindo de Deus. Eu estou mandando, Senhor. Teve um que disse: Senhor, atenda. Se eu tenho méritos sobrando aí no céu, eu peço que o Senhor atenda. E eu estava acabado. Porque meus méritos eu estou devendo. A minha dívida está grande lá. Para com isso, meu irmão. Olha, Jesus disse: eu lavei os pés de vocês. Vocês devem lavar os dos outros. Pode passar? Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Pode passar? Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o Senhor. Isso chocou. O escravo, ele é inferior no serviço, mas ele, escute, ele não é inferior ao seu Senhor. O escravo não é maior que o Senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as o quê? Praticarem. Porque no reino de Deus todos nós somos iguais. Sua oração está sendo atendida? Talvez não. E talvez o problema seja, sabe o quê? Orgulho. Deus, eu não estou entendendo. Eu sou tão fiel. Deus, sabe, eu vou para a igreja. O Senhor tem que me atender. Chega para Deus e fala: Deus, eu sou um miserável, um pobre, um pecador. Eu não mereço nada. Sabe, Senhor, eu dei aquela oferta, mas aquilo não é nada em relação a tudo que o Senhor me deu. Senhor, me perdoa porque eu menosprezei aquele irmão. No meu coração eu pensei mal dele. Sabe, Senhor, me perdoa porque eu não falo com aquele irmão, porque eu acho que aquele irmão, sabe, ele é inferior, e eu fico procurando aqueles que estão no meu nível. Baixa tua cabeça. Quebra isso hoje. Os céus poderão se abrir para você. A sua oração poderá ser respondida. E Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E só tem um caminho, irmão. É o perdão. Às vezes nós humilhamos nossas esposas, nossos filhos. Sou eu que sustento essa casa. Sou eu sou o chefe. Falamos duro. Aí vamos orar. O Senhor diz: não dá para ouvir não. Teu coração precisa ser mudado. Hoje à noite vamos falar sobre José e à tarde mais uma vez. O homem chegou a ser governador da potência mundial do seu tempo. Coração humilde. É tudo para Deus. É tudo para a glória de Deus. Paulo disse: se você tem que se gloriar, se glorie em Deus. Vem para frente agora. Quero orar por você. Pastor, eu estou com vergonha. Então, volte para casa do jeito que você veio. Mas se Deus está incomodando, vem agora. Sai do seu lugar. Isso não significa que você é orgulhoso. Isso significa que você é humilde. E você está dizendo: Senhor, me ajuda a ser mais humilde ainda. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser humilde. Eu quero tirar do meu coração essas coisas que impedem a minha oração. Eu oro, mas eu não estou sendo respondido. Convidar minha esposa a vir à frente. Vamos orar por você. Vamos pedir a Deus. Porque os humilhados serão o quê? Exaltados. O Senhor vai exaltar você na hora certa. Às vezes você se orgulha do que você ganha, enquanto o outro não ganha nada. Às vezes você se orgulha da sua espiritualidade. É hora de chorar diante do Senhor, irmãos. Aquele publicano chegou lá diante: Senhor, eu não posso nem falar. Eu só sou um pecador, Senhor. Só seja propício a mim. O fariseu mostrou uma lista de coisas que fazia. E o Senhor falou assim: não. Não é assim não. Vamos orar. Vamos orar por nossa igreja. Deus tem feito tanta coisa aqui, mas não vamos nos orgulhar não, irmão. Nós não somos maiores do que ninguém. A igrejinha que tem ali embaixo, numa casinha, com meia dúzia de pessoas,
também é de Deus. Ela não é inferior a nós. Nós não somos melhores do que ela. Aqui é graça. Nós temos que parar com essa competição, que fulano é melhor, que não sei quem é melhor. O único melhor que existe é o Senhor Jesus Cristo. E Ele se humilhou. Se humilhou. Nos humilhamos, Senhor, em Tua presença. E reconhecemos, Senhor, que nada somos diante de Ti. Somos tão pequenos, Senhor, diante da Tua presença. Nós queremos colocar, Senhor, nossas vidas diante de Ti. Queremos Te pedir que o Senhor quebre todas as barreiras, que o Senhor tire todo o orgulho, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Teu Santo Espírito nesta manhã, Senhor. Ó Deus, não deixa que depois dessa mensagem, depois dessa ministração, nós possamos sair daqui da mesma maneira, Senhor, que entramos. Que nós possamos sair daqui reconhecendo que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso Criador, que Tu és o nosso Rei, que Tu és o nosso bem maior, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor limpe os nossos corações e que o Senhor, mais uma vez, tire todo o orgulho, tudo aquilo, Senhor, que faz nos crescer de maneira errada, Senhor. Que nós possamos reconhecer, Senhor, que somos filhos, que somos servos Teus, Senhor. Que estamos aqui neste mundo, Senhor, para Te servir, Senhor. Para mostrar ao mundo, Senhor, que há uma grande diferença em crer, em caminhar nos Teus caminhos, Senhor. Nos abençoa, nos dirige nesta manhã, Senhor, e que a Tua graça, Senhor, possa nos alcançar neste dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, dê um aplauso para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.